A Bíblia Sagrada, Velho Testamento, Livro de Gênesis, capítulo 40. José interpreta sonhos na prisão. E aconteceu, depois destas coisas, que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Versículo 2. E indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor. Versículo 3. E entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. Versículo 4. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse. Assim estiveram muitos dias na prisão. Versículo 5. E ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. Versículo 6. E veio José a eles pela manhã. E olhou para eles, e viu que estavam perturbados. Versículo 7. Então perguntou os eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? Versículo 8. E eles lhe disseram: Temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: Não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Versículo 9. Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José, e disse-lhe: Eis que em meu sonho havia uma videira diante de mim. Versículo 10. E na videira 3 brotos, os quais brotando a sua flor saía, e os seus cachos produziam uvas maduras. Versículo 11. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremias no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Versículo 12. Então disse-lhe José: Esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Versículo 13. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça e te restaurará o teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Versículo 14. Porém, lembra-te de mim, quando te for bem. Rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Versículo 15. Porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Versículo 16. Vendo então o padeiro Mor que tinha interpretado bem,
disse a José: Eu também sonhei e vi que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. Versículo 17. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves o comiam do cesto, de sobre a minha cabeça. Versículo 18. Então respondeu José e disse: Esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Versículo 19. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. Versículo 20. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mor, e a cabeça do padeiro Mor condenou diante de seus servos. Versículo 21. E fez tomar o copeiro Mor ao seu ofício de copeiro, dando este o copo na mão de Faraó. Versículo 22. Mas o padeiro Mor enforcou, como José havia interpretado. Versículo 23. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele.